Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus nesta manhã. Amém? Bendito seja Deus. Já quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor de Jesus Cristo nesta manhã. Amém? Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus já abençoe a todos os meus amados irmãos. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Bendito seja Deus. Aleluia. Hoje vamos aqui, irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Ler aqui um texto da palavra de Deus que fala acerca do amor. Amém? Sabemos que o amor de Deus, irmãos, é um amor condicional, amém? É um amor, louvado seja Deus, que rompe todas as barreiras. É um amor que veio para fazer diferença em nossas vidas, amém? Porque se nós fôssemos verdadeiramente depender de homens, nós estaríamos condenados, amém? Mas graças a Deus, que Deus enviou o seu amor, que se chama Jesus Cristo, amém? Quero te apresentar Ele nesta manhã, o nosso Senhor, que Ele está te contemplando, amém? Vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, no livro de João, no capítulo de número 3, e no versículo de número 16, diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou a seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Vemos aqui que quando João, ele fala, irmãos, acerca do plano divino, acerca da manifestação de Deus para a humanidade. Porque nós sabemos, amados e queridos irmãos, que lá em Romanos está escrito que todos nós pecamos e fomos todos destituídos da glória de Deus. Todos nós tínhamos que sofrer as consequências do fogo eterno por causa dos nossos pecados, por causa que no começo Adão pecou, transgrediu e foi destituído. De lá para cá, a perfeição de Deus, aleluia, na vida do homem tinha sido destituída. O homem já não era mais um homem espiritual. Por causa do pecado, o homem se tornou um homem carnal. É por isso que sempre, desde o começo da Bíblia, nós podemos ver que mesmo o homem tendo o Espírito Santo de Deus, o homem é falho e era pecador e ainda é. Então era necessário um sacrifício vivo e perfeito. Então vemos que todos pecaram e todos foram destituídos da glória dos céus. Nós estávamos sujeitos à condenação eterna. Mas como Deus é misericordioso, irmãos, a Bíblia nos diz que a sua misericórdia se renova a cada dia, a cada manhã.
Aqui João ele está dizendo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, podemos entender que Deus viu que o sacrifício de Abraão não era possível redimir os pecados. Deus viu que mesmo Abraão, sendo um homem de Deus, um patriarca de Deus, um homem com seu coração voltado para o Senhor, um coração reto, sincero, cheio de fé, cheio de graça, ainda não poderia redimir os pecados da humanidade. Jacó da mesma forma, Isaac da mesma forma, todos os patriarcas. Moisés também no mesmo sentido, nenhum deles podia redimir os nossos pecados. Então o que é que Deus faz? Pensando no nosso adversário, que já não existia mais uma solução para o nosso problema, por causa que ele tinha introduzido o pecado no mundo, então todos nós iríamos para a condenação eterna. Mas Deus, irmãos, entenda uma coisa: Deus sempre, irmãos, Ele vai nos mostrar uma saída. Entenda uma coisa, amado ouvinte da palavra de Deus, irmãos que me ouvem, para todo problema há uma saída. Então aqui eu vejo quando Deus, Ele se manifesta, meus irmãos, em carne. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus começa a colocar o seu plano divino em ação, para resgatar aquilo que Adão tinha perdido diante de Deus. Resgatar verdadeiramente a salvação, a vida eterna, resgatar a eternidade, resgatar a comunhão com Deus, para que nós viéssemos ter uma nova oportunidade, irmãos. Porque eu entendo e creio que nós não poderíamos pagar pelo pecado que Adão cometeu. Então Deus, Ele nos dá uma oportunidade. Oportunidade é essa que muitos não entendem e não querem entender. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada o que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então eu começo aqui a entender, irmãos, que foi necessário, louvado seja Deus, Deus se manifestar como homem, para vir, louvado seja Deus, ver a nossa situação de perto, ver que não é fácil verdadeiramente servir ao Senhor, mas que o Senhor manifestou-se aos homens, para que o mundo não fosse condenado por Ele, mas para que o mundo fosse salvo. Porque a Bíblia ela nos diz, aleluia, que porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então a intenção de Deus, irmãos, enviar Jesus não era para nos condenar. A intenção de Deus enviar Jesus, irmãos, é para que nós, a humanidade, o mundo entenda que existe uma saída e uma solução para o problema do pecado. A solução para o teu problema, para o meu problema, para nós alcançarmos a salvação e a vida eterna, se refere em uma só palavra.
reconhecermos os nossos pecados, se humilharmos, abandonarmos as nossas práticas e voltarmos o nosso coração e confessar o nome do Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entenda uma coisa, amado ouvinte, irmãos que me ouvem, louvado seja Deus hoje, entenda que o plano de Deus não é condenar a humanidade, que o plano de Deus, amado ouvinte, não é, louvado seja Deus, condenar ninguém, mas sim Ele enviou Jesus Ele veio com um plano majestoso, com amor, com bondade, com misericórdia, para salvar o mundo do pecado e da condenação eterna. Então a Bíblia ela é bem clara de que quando ela diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui eu vejo quando Deus ele nos dá uma oportunidade grandiosa para nós escolhermos se nós vamos querer ou não. Porque quem condena um homem não é Deus. Deus ele só faz o seu papel de cumprir a sua palavra em nossas vidas. Mas o homem ele tem o livre acesso, o livre arbítrio de escolher e fazer as suas escolhas. Então aqui Deus ele nos dá verdadeiramente, irmãos, para que nós venhamos escolher qual o caminho que devemos trilhar. Então veja, aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Entenda uma coisa, amado ouvinte, entenda uma coisa, irmãos que nos ouve, que Deus manifestou o seu amor e a sua misericórdia para com nossas vidas, para nos mostrar o plano grandioso da salvação. Se nós formos olhar em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, quando a Bíblia vai dizer o apóstolo Paulo, pregando aquela igreja, falando sobre a caridade, sobre o amor, do plano divino e mostrando Jesus para aquela igreja, ele diz que a caridade é sofredora, que o amor é benigno, não é invejoso, que o amor não trata com leviandade, que o amor não se soberbece, que o amor não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal o amor, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, só se junta com a verdade e abomina a injustiça, a maldade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Paulo ali mostrando para aquela igreja que o amor é tudo isso, e foi isso que Cristo fez pela igreja, e é isso que Cristo faz pela igreja e pela humanidade. O problema é que a humanidade não quer abrir os seus olhos, que o Salvador já está às portas, que o Salvador já está aí para salvar suas vidas, e muitas pessoas não querem lançar a sua vida na presença de Deus, porque aqui Deus ele nos dá para nós escolher, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veja só que os homens amaram mais as trevas do que a própria luz, porque as suas obras são más. Então muitas pessoas não querem vir para a luz, não querem vir para Cristo, não querem receber a salvação do Senhor, porque que tem que abandonar os seus pecados, porque as suas obras más têm que ser abandonadas, as suas obras más têm que ser rejeitadas, as pessoas têm que andar em novidade de vida, e por isso que muitos não querem abandonar os seus maus caminhos, as suas más condutas, e vir para a luz, que a luz é Cristo, por causa que vão ter que abandonar os seus preceitos e os seus pecados. Porque amaram mais as trevas
do que a própria luz. É isso que Deus está mostrando aqui, irmãos, para nós, pela direção da sua palavra. As pessoas que estão lá fora não querem vir para a luz, por quê? Porque não querem abandonar os seus preceitos, os seus pecados, não querem abandonar suas prostituições, não querem abandonar suas corrupções, não querem abandonar suas mentiras, não querem abandonar suas desilusões, e por isso não vêm para a luz. Por quê? Porque se vierem para a luz, vierem para Cristo, não vão ter que andar da mesma forma, vão ter que abandonar os seus pecados para servir a Deus em espírito e em verdade e ter verdadeiramente um novo nascimento na presença de Deus. Nesse texto, se você analisar, é isso que Deus estava falando para Nicodemos. Então vemos aqui, meus irmãos, o próprio Jesus, ele nos mostra a verdade, como a palavra é. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas em Deus, porque são feitas no Senhor. Então nem todos vão alcançar a salvação, porque para alcançar a salvação requer muito esforço, requer dedicação, meus amados. Então a pessoa tem que se esforçar para largar a prática errônea, para largar os seus preceitos, os seus pecados e as suas más condutas, para que as suas obras sejam praticadas na verdade em Deus, para vir para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então muitos não vêm para a presença de Cristo por causa disso, por causa que não querem abandonar os seus maus caminhos, porque não querem abandonar suas más condutas, porque não querem deixar as práticas errôneas. Então entenda isso, irmãos. Só há salvação para aqueles que verdadeiramente querem abandonar os seus maus caminhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui, louvado seja Deus, que Deus está fazendo a sua parte. Que Deus verdadeiramente enviou o seu Filho para nos salvar. Agora o problema é que muitas pessoas não querem abandonar suas práticas. O amor de Deus está aí, irmão, manifestado. Olha para a cruz do Calvário e tu vai ver a manifestação de Deus que foi derramada sobre a tua vida. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema é que muitos não querem abandonar os seus maus caminhos e os seus pecados. Não quer abandonar suas práticas errôneas. Abandona as tuas práticas, meu amado irmão. Abandona a tua prática, amado ouvinte da palavra de Deus. Você que me ouve, abandone as suas práticas. Reconheça os seus maus caminhos, que o Senhor ele vai perdoar os teus pecados, vai sarar a tua terra, vai te redimir e vai te colocar em lugar de bênção e de vitória na presença de Deus. Temos que abandonar nossas más práticas, porque quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então entenda uma coisa, que o Senhor fez a parte dele, para depois as pessoas dizerem, que Deus ruim é esse, que Deus maldoso é esse. Não, quem vai nos levar à condenação ou à salvação é as nossas condutas, é os nossos frutos que nós praticamos. O homem só colhe o que planta. Se plantar o mal, colherá a corrupção, colherá a carne. Mas se plantar o bem, colherá a vida eterna. É tempo de se humilhar, é tempo de reconhecer os seus maus caminhos e entregar a sua vida ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe, que essa mensagem tenha sido edificação na tua vida. Te arrependa dos teus pecados, para que o Espírito Santo ele possa te perdoar e que a palavra de Deus venha se concluir em tua vida. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Só lembrando os irmãos que não se esqueça aí, louvado seja Deus, de se inscrever no canal. Assine aí o sininho das notificações para que toda vez que nós baixar aqui um vídeo no YouTube você seja notificado. Deixe o seu comentário, o seu like, o seu joinha, para poder fortalecer o canal. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, você está no canal Pregando
o Evangelho da salvação. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus.